Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Eu gostaria que vocês saíssem hoje daqui marcados, carimbados, batizados com essa palavra Ebenezer. Eu quero trazer de uma forma bem sintética, bem simples, sem estudo, mas trazendo para vocês espírito de perseverança, espírito de gratidão, espírito de resiliência, trazendo para vocês de uma forma assim que vocês saiam daqui pensando: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7. Muito bem, antes de então eu começar aqui a pregar, antes de eu começar a pregação, eu gostaria então de realizar a oração da noite. Dar uma boa noite aqui para todos vocês. Segunda-feira é a oração que nós realizamos todas as segundas-feiras à noite. E antes de você ir para essa palavra, essa pregação, que eu gostaria muito que você pegasse, você prestasse muita atenção, porque eu tenho certeza que você vai aumentar a sua fé. Você sabe que a fé vem pelo ouvir, não adianta você ficar pedindo fé a Deus, mas o que adianta é você ter conhecimento, ler a Bíblia, ouvir pregação como essa que você vai ouvir agora. Aí sim, vai fazer com que a sua fé aumente, vai fazer com que a sua fé venha estar em evidência. Fé é ação, na verdade, fé é ação. Quando que eu estou em ação? A minha fé está em ação. Quando estou orando, me santificando, vigiando, jejuando, congregando, sabe, lendo a Bíblia, estudando a palavra, minha fé é em ação. Quando eu estou evangelizando, fazendo bem, perdoando, minha fé é em ação. Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Antes, eu quero colocar aqui na tela para todos vocês essa foto, essas informações aqui, ó. E todas essas informações aqui do ministério É Tempo de Oração. De baixo para cima, embaixo aqui da chave do Pix, você já vai ver ali o site do ministério. Ali você pode pegar muitas informações. Quem somos nós, né? Aí tem a chave do Pix, tem o QR Code. Seja um mantenedor do Ministério Tempo de Oração. Aí no meio você vai ver aí as redes sociais do Ministério. Você vai ter aí também os horários de reunião, os dias e horários. E aí do lado direito você tem o número de telefone do WhatsApp e os livros, o endereço. Então essas são as informações que a gente tem para dar para vocês que precisam tanto de saber mais, os novatos, né? Muito bem. Então eu quero nesse momento convidar você para orar. Vamos abençoar essa noite de segunda-feira. Vamos fazer com que essa noite de segunda-feira seja uma noite de bênçãos na minha vida e na vida de toda a minha família, na minha vida e na vida de todos vocês com a sua família. Vamos fazer com que? Se você pode fechar os seus olhos, abra a sua alma agora, seu coração. Deixa o Senhor te tocar. Tá bom? Vamos orar então. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, na sua presença nós estamos. Na sua presença nós vivemos. Desde o dia em que a gente aceitou Jesus Cristo como nosso Salvador, nos batizamos nas águas como prova
como o marco, o antes e o depois, que ficou marcado nas águas, o antes e o depois. E nós passamos a ter o compromisso com o Senhor. Então nós andamos com o Senhor. Quando nós não estamos orando, estamos vigiando. Mas em todo o tempo estamos em espírito de oração. Senhor, eu quero pedir a Ti por esta noite de segunda-feira, tanto para mim, como para essas pessoas que estão comigo agora nesta live, nesta transmissão. E esses que estão em um outro horário, esses que estão em outro momento, Pai, esses que estão em outro momento da transmissão, a transmissão gravada, Senhor, visita essa pessoa agora, Senhor. Visita ela que está orando comigo. Essa pessoa que abriu esse link com uma fé de que iria ser tocada pelo Teu Espírito. Então toca nela, meu Pai. Que ela venha sentir na sua alma agora uma paz, uma força, uma vontade de viver, uma vontade de vencer. Senhor, o Senhor não está olhando para a religião da pessoa. O Senhor está olhando para o coração dela. O Senhor não está olhando para a placa da igreja que ela frequenta. O Senhor está olhando para o coração dela, para a alma dela. E veja o coração quebrantado, um coração aberto para te ouvir a sua voz. Nós vamos falar agora sobre esse assunto de Ebenezer. Vamos ler aqui no livro de Salmos, de Samuel capítulo 7, livro de Samuel capítulo 7, falando sobre o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E que essa pessoa venha entender, venha aprender. Que essa pessoa, ó Pai, venha aumentar a sua fé. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por ela, pela sua família, todas essas pessoas que estão inscritas aqui nesse canal, cada uma, que o Senhor a visite, que o Senhor a abençoe, para honra e glória e louvor do Teu nome. E dê saúde aos que precisam de saúde, saúde física, saúde espiritual e saúde emocional. Dê saúde, nos dá saúde, Pai. Pai, tome minha vida, tome minha esposa, meus filhos, meus netos, meus primos, meus sobrinhos, meus tios, minhas tias, toda a minha parentela, Pai, e cada um dos meus parentes com a sua família. Tome meus amigos de contato, de confidência. Tome meus colegas de trabalho que estão aqui no canal É Tempo de Oração me ajudando em oração, os obreiros do reino. Tome nas tuas mãos, Pai. Abençoe os dizimistas desse ministério, meu Pai. Essa pessoa que está ajudando com o seu dízimo, seja pouco, coloca essa pessoa no muito. Eu não sei como, faz um milagre acontecer na vida financeira dela, que se ela é fiel no pouco, com certeza ela será fiel no muito. Então abençoe a vida financeira dos dizimistas desse ministério, desse canal, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Graças a Deus. Eu creio que todos nós estamos abençoados. Amém? Muito bem. Então vamos agora para a pregação. Vamos lá. Você que orou comigo, você está abençoado. Quero dizer para os novatos, se inscrevam quem não é inscrito. E todos os dias, 5h15, 6h15, 9h15, meio-dia e 15 e às 18h15, nós estamos aqui com oração no canal É Tempo de Oração. Tá bom? Deus abençoe. Vou desligar aqui meu microfone para poder vocês ouvirem a pregação. Tá bom? Capítulo 7.
Aqui nós estamos em Samuel, e quando a gente chega em Samuel, pessoal, eu gosto de falar isso aqui para vocês, porque para mim ficou mais fácil. Para mim ficou mais fácil acompanhar o tempo desses livros, né? Porque como a Bíblia ela não está por ordem cronológica, então não é de acordo com os livros que é o tempo, não. E por causa disso, me traz essa visão, esse entendimento de trazer para vocês mais ou menos o tempo em que foi escrito o livro, para poder você ter uma noção. Bota na tua cabeça de que da criação, quando o Senhor começa a criar o homem, até Noé, vai ser há cerca de 1000 anos. Não tem precisão, ninguém sabe o tempo preciso. As contas uns dizem que vai ser 900 e alguns anos, a idade de Adão, 960 anos. Outros vão dizer, e para a gente não interessa a precisão da coisa, mas interessa mais ou menos, de uma forma pedagógica, o tempo. Quando você vem de Noé e você vai contar a genealogia, para você entender, quando esse povo praticava essas festas, esse povo prosperava. Quando esse povo parou de praticar as festas e as leis, as 613 leis que eles já não mais observavam e começou... Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a terra. A terra tinha que ter 1 ano de descanso. Trabalhava-se 6 anos, no 7º ano não se plantava, ia viver tudo da colheita dos 6 anos. Aí muitos perguntavam, mas como? Vai estragar a comida, a gente vai ver de que 1 ano sem trabalhar, 1 ano sem que... Quer dizer, aí é onde entra a confiança em Deus. Por que as outras gerações conseguiam viver, conseguiam praticar? Isso é o viver pela fé. E aí veio essa 3ª, 4ª geração do povo que entrou na terra, que é o tempo dos juízes, que eles, não, vamos fazer o seguinte, já que Deus falou para poder a gente dar descanso à terra, então já que Deus disse para todo mundo descansar, então a gente vai descansar, o animal, todo judeu, todo israelita, todo mundo vai descansar. E a gente arrenda a terra para outros, para a terra não ficar parada. Então a gente vai arrendar, a gente está tranquilo. Quer dizer, mas o Senhor mandou descansar a terra. Não foi somente os animais, não somente os seres humanos, a terra. E isso era uma ordem para o povo judeu. Então vamos chamar os filisteus, vamos chamar outras nações que eles plantam na nossa terra, divide a colheita. Em outras palavras, eles quiseram fazer essa manobra, desobediência. É tão certo que eles vêm colher os 70 anos que eles ficam sem plantar, sem dar descanso à terra, são justamente os 70 anos que eles ficam na Babilônia de escravo. Justamente os 70 anos que era para eles dar descanso à terra e obedecer ao Senhor, eles ficam na Babilônia como escravos. E é justamente nesse finalzinho aqui de Samuel que começa esse povo fazendo o que é mal perante o Senhor, e que eles tinham uma segurança pelo fato de ter a arca. Quando você vai ler o capítulo 5, você vai ver de que eles foram lutar contra os filisteus, e está indo Ofni e Finéias, filho de Eli, e eles estão indo com a arca, que é símbolo da presença de Deus.
E quando eles vão para essa batalha contra os filisteus, eles perdem. Olha que mensagem forte, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tanto vocês que estão aqui, como vocês que estão em casa. Porque a arca não era símbolo da presença de Deus? Sim. Não era a presença de Deus? Sim. Só que o povo estava desobedecendo. Isso significa dizer de que a arca, na vida daquele povo que estava desobedecendo, era apenas um amuleto. Não tinha a presença de Deus. Por isso que eles perderam a batalha. E o que foi que os filisteus fizeram? Pegaram a arca, roubaram a arca. Quando eles ficam com a arca que coloca lá na casa do Deus deles, então a arca traz para eles problema. Eles devolvem a arca. Eles colocam a arca num carro de boi e manda que toca esses bois, e esses bois, ó, boi. E os bois conseguem levar a arca até em Israel e devolve a arca. Quando você chega aqui no capítulo 7, você vai ver aqui, ó, no versículo 2, Samuel falando para o povo se arrepender. Aqui, ó. E sucedeu, tá certinho aí? Capítulo 7, versículo 2. Do versículo 1, vieram os filhos de Queriate, Jarim, e levaram a arca do Senhor e a trouxeram. É aquilo que eu já falei para você. Versículo 2. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiarete Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração se converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, ou Mispá, e orarei com vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então, aqui eles dão ouvidos à voz do profeta de Samuel, se reúnem, congregam, jejuam, se santificam. Tiraram dentre eles os Baalins, que eram as imagens, os deuses feitos de madeira, os deuses construídos pelas mãos dos homens. Nos dias de hoje, se o Senhor vem falar conosco para a gente se purificar, é tanta coisa que o Senhor vai falar para nós nos limparmos, nos purificarmos. Já começa a estar na mão a internet, né? Já está na mão a internet de coisas aonde a pessoa está acessando, aonde está navegando, o que está ouvindo, o que está vendo. Tantas coisas que tem que limpar. Da fornicação, da idolatria, da pornografia, de vícios, de palavras obscenas, de gestos obscenos, enfim, de um estilo de vida que não combina com um cristão. Por isso, cada um na sua fé, você tem que ver o que você veste, o que você calça, onde você vai, o que você fala, o que você pensa. Tudo você vendo, porque quando você tem um compromisso com o Senhor, com a presença do Senhor, com a aliança do Senhor, com a arca da aliança nos dias de hoje, que é a presença de Deus, do Espírito Santo, então você tem que ter esse cuidado, porque
se você não anda em santidade, como a Bíblia diz, que sem a santificação não vereis a Deus, e é por isso que a gente vê tanto crente, tantos cristãos, tantas pessoas de que não tem visto mais milagre, não tem visto mais maravilhas na sua vida, justamente porque a presença de Deus, ela não funciona, o poder de Deus, a misericórdia de Deus não funciona juntamente com o pecado. Aqui, voltando para esse período que Samuel está junto com esse povo e julgando esse povo obedece e olha o que acontece. Quando você vem aqui no versículo 7, os filisteus são vencidos. Aí diz assim, versículo 7, vamos ler. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel. Disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Aqui eles já estão na dependência de Deus, pedindo ao profeta, para o profeta não parar de clamar. Versículo 9. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor de Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus. E os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até o Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem, e chamou o nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E aí vai aqui encerrando, mostrando quanto que Deus foi com esse povo. Então você vê que primeiro vão os sumos sacerdotes, os sacerdotes, Ofni e Finéias, que são os apresentadores de sacrifícios, mas eles estavam vivendo em pecado. Esse aqui é o cuidado, pessoal, que tem que ter. Eu não estou querendo fazer com que você venha ter medo de Deus, mas eu quero que você saia daqui com o temor do Senhor. Porque a gente só cresce na nossa vida espiritual quando a gente cresce no temor do Senhor. O conhecimento que vem, que digere para entendimento e para sabedoria, de sabedoria termina no temor do Senhor. E se a gente tiver o temor do Senhor, a gente não vai fracassar, a gente não vai se entregar, a gente não vai cair, por causa do temor do Senhor. Quando se perde o temor do Senhor, cai em adultério, cai em fornicação, cai no roubo, cai no homicídio, cai no pecado. E quando cai no pecado, perde a força, não fica sem força. Você vê de que vai lá o sacerdote, vai a arca, vão os levitas carregando a arca, tem tudo para dar certo na primeira batalha. E o que aconteceu? Quem ganhou foi justamente os filisteus, ao ponto de levar a arca, e levou a arca. E agora, dessa vez, quando o povo dá ouvidos à voz de Samuel, que esse povo se congrega, esse povo se reúne, esse povo se santifica, esse povo faz os jejuns, faz suas orações. E agora, quando esse povo vai contra os filisteus, esse povo vence a guerra.
Por quê? A arca estava presente, mas também eles se purificaram. Na outra batalha, a arca também estava presente, mas eles não estavam em santificação, mas eles não estavam vivendo conforme tinha que viver. É isso que você tem que atentar e você prestar muita atenção, que nós estamos no mundo. E nesse mundo que ele vai vir para oferecer para a gente é justamente para nos levar a cair, para nos levar a perder. Só que, olha, o Espírito do Senhor, ele não vai estar contigo se você está na rebeldia, no pecado, na desobediência. Não tem como você vencer os filisteus dos dias de hoje, vencer as batalhas dos dias de hoje, as suas batalhas que você está enfrentando, vivendo. Não tem como você vencer se tiver pecado. E eu não estou falando isso para você me procurar, ô pastor, eu quero confessar meu pecado. Fala, é você em Jesus Cristo. Você não vai precisar de pastor, de obreiro, de papa, de padre, de fulano beltrano. É você em Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para perdoar. E o que eu estou trazendo para você é justamente essa palavra Ebenezer. Porque se você está de pé até hoje, é porque até hoje o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Então, se o Senhor tem te ajudado, eu sempre estou pensando nisso, pessoal. Quando vem um pensamento negativo, quando eu olho para o futuro, para as coisas que vão acontecer, para as coisas que estão para vir, e eu fico um pouco preocupado, eu já penso assim, espera lá, eu não tenho que me preocupar, porque se o Senhor está me ajudando até aqui, se o Senhor está me abençoando até aqui, por que eu vou duvidar que Ele não vai me ajudar daqui em diante? O problema é se eu cair na rebeldia, é se eu desviar do caminho. Esse é o problema. Então esse caminho entre eu e Jesus, essa comunhão entre eu e Deus, essa estrada, ela não pode ter buraco, ela não pode ter empecilho. Minha comunhão com Deus, minha união com Deus, minha oração, minha santidade, enfim, a prática da palavra de Deus, eu não posso interromper. Porque senão eu vou ter batalhas, virão os inimigos e eu vou perder as batalhas. Sabe o que diferencia de crente para não crente? Sabe qual é a diferença de um cristão para não cristão na batalha? É que o cristão fiel, obediente, tem vitória em todas as batalhas. E o que não é fiel não tem vitória. Está aqui a mesma arca. Os dois morreram na guerra. Os dois sacerdotes que foram lá para apresentar sacrifícios, eles estavam no pecado, eles estavam abusando, eles estavam fazendo coisas que não deveriam fazer, eles estavam cometendo injustiça. Conclusão, vão para a guerra, mas eles não voltam da guerra. Sabe quantos soldados de Israel morreram nesse dia? 30 mil soldados, junto com os sacerdotes, morreram. Foi uma grande perda para Israel, o exército de Israel. Por quê? Porque tinha a arca, tinha tudo direitinho, mas não estavam na obediência, estavam em pecado. Essa mensagem, essa palavra Ebenezer, é uma mensagem para mostrar para você que se até aqui o Senhor te ajudou, é porque você está na obediência. Mas se você sair do caminho, então aí você já está indo sozinho. Deus não tem nenhum compromisso. Porque a mão dele vai continuar estendida para você. Mas é você que está saindo debaixo da mão dele. Então, meus irmãos, façam o que eu tenho feito até hoje. Até hoje eu tenho procurado. Já estou com 62 anos. E eu tenho andado nos caminhos de Deus. Vem os assédios, vem as tentações, vem o que vem. E eu só olho para uma coisa. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Alguém chegar para mim e dizer bem assim, olha, eu te dou uma igreja pronta. Ainda te dou no contrato para você ser o presidente. E quando veio oferecendo com ar-condicionado, isso em São Paulo, você escolhe a avenida aqui em São Paulo e vou te dar a igreja pronta. Uma igreja para 300 pessoas. E você
vai ser o pastor. E o que você quer de mim? Não, a única coisa que eu quero é ficar com você. É ficar com o Senhor. Não falou nem você, falou o Senhor, porque queria que eu fosse o pastor dele. Eu vou tocar, eu vou ser seu tecladista, eu tenho dinheiro, tenho condições, ganhei uma indenização, tenho fulano que é deputado, que está comigo, tenho o Beltrano, e a gente vem e a gente... Você vai ver a mesma coisa quando Satanás chega para Jesus e diz bem assim, ó, tudo isso te darei. Se você prostrado, me adorar. E o que foi que o Senhor fez? Arreda-te, Satanás! Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. É isso que nós temos que fazer diante de todas as propostas quando vierem para nós. Porque a gente não pode negociar a presença de Deus, a nossa salvação. Não tem mulher, não tem dinheiro, não tem nada desse mundo que possa vir tomar lugar desse temor, dessa fé, disso que está construído dentro de nós, essa riqueza. E aí a gente perde e fica nesse mundo sem a presença de Deus. E aí, como é que vai ser a nossa vida? Quantas pessoas que eu conheço, desde quando eu me batizei nas águas, pessoas da minha família, pessoas que vieram comigo junto nessa caminhada, que por um deslize, um desvio, perdeu, saiu do caminho, saiu da obediência. E quando a gente sai da obediência, então a gente perde a vitória. E aí você vai ver a diferença de cristão para cristão, porque quem é fiel tem vitória. E ainda digo mais para vocês, Salmo 37, ele realiza os desejos do teu coração. Ele ainda realiza os desejos do teu coração, porque Deus é pai, Ele não é padrasto. Vou dizer uma coisa para vocês, todos os desejos do meu coração foram realizados. Eu não tenho um desejo do meu coração que o Senhor não realizou. Um dos desejos que eu tinha era de ir em Israel, pisar na Terra Santa. Quer dizer, Ele não me mandou somente uma vez, mas me mandou 2 vezes lá, 2 vezes. Num ano eu fui, no outro ano eu fui novamente. E Ele realizou o desejo do meu coração. Todos os desejos do meu coração. Ele realiza, porque Ele é pai. Eu sou pai de 2 filhos, vocês que têm filhos, vocês que estão aí em casa assistindo, vocês que têm filhos, qual é o prazer de vocês? Não é realizar o desejo dos vossos filhos? Fazer a vontade deles? Desde o momento seja uma vontade honesta, algo assim certo, sério, no caminho, assim também é Deus. Então, por esta razão, meus amigos, procura pegar essa pedra que é Cristo, encrava ela no teu coração em memória, porque foi pegada uma pedra no tempo de Samuel. Ele pega uma grande pedra, uma enorme pedra entre Mispa e Sem e colocou ali nas divisas aquela pedra enorme. E todo mundo que passava naquela pedra encontrava, dizia assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje essa pedra é Cristo. Encrava ela dentro do teu coração, essa pedra, esse Cristo. E você fica todo dia, quando você orar, Ebenezer. Está aí, essa é uma palavra que a gente deveria todo dia estar orando e dizendo, Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Você pagou teu aluguel, pagou tuas contas, terminou o mês. Por que você conseguiu pagar as contas? Por que você conseguiu pagar tudo que você tinha de pagar, fazer o que você tinha de fazer? Porque até ali o Senhor te ajudou, até ali. E amanhã você vai dizer a mesma coisa. No outro mês você vai dizer a mesma coisa. E assim a nossa vida. Até quando nós respirarmos o último fôlego e a gente dizer, Ebenezer, entregando nossa alma. Porque é toda a minha vida, até aqui, até o meu último fôlego, me ajudou o Senhor. Amém? Diga graças a Deus, gente. Então é isso aí, pessoal. Essa palavra, ela ficou marcada no meu coração desde o dia em que eu
aprendi sobre o significado dessa palavra Ebenezer. E cada dia que eu vivo, eu digo Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Quantas vezes eu peguei estrada e eu saía naquela estrada ali, sabendo de que os riscos que tinha de acidente, o cansaço, alguma coisa assim, as dificuldades. E quando eu chegava na entrada da cidade, Ebenezer, até aqui nessa estrada o Senhor me ajudou. Em todo momento, em toda situação a gente vai ter que dizer Ebenezer. É um meio de a gente dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Motivo para louvá-lo. Amém? Fique de pé, por favor. Em nome... Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos, meus amigos. Você ouviu aí essa palavra, essa pregação de Samuel capítulo 7. Espero que venha ter aumentado a sua fé. Espero que você venha ter sido muito abençoado com essa palavra, com essa pregação. Tá bom? Se inscreva no canal quem não é inscrito. Envia esse link para outras pessoas que você conhece, que precisa de oração, dessa bênção. E nós estamos aqui à disposição. Se precisar de oração, de atendimento, nós estamos à disposição com todos vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Vou interrompendo aqui a nossa transmissão. Lembrando, essa pregação foi de ontem à noite, domingo à noite. E se você daqui de Itabirito quiser participar conosco todos os domingos, então na rua José Benedito 375, no bairro Santa Eufigênia, aqui do lado do Paraqui, entre o Paraqui e a ponte subindo para Itaubira, na BR. Você é o nosso convidado. Deus abençoe.